Fala galera, meu nome é Thaleson e nesse videozinho curto eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para dividir nosso dataset, para a gente dividir em treino e em teste, utilizando essa funçãozinha train test split dessa biblioteca Scikit-learn Model Selection. Então, vamos lá na prática para você ver como vai funcionar. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer antes da gente utilizar realmente a função é gerar um dado qualquer. Vou fazer um dado utilizando aqui NumPy e Pandas. Utilizando o NumPy, eu vou gerar nosso array, um array aqui de 10 linhas por 3 colunas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa matriz, né, esse NumPy array, em um data frame pandas. Para quê? Para você visualizar aqui melhor nosso data frame simulando aí uma base de dados em que a gente vai ter o seguinte, vai ser como se a gente tivesse 10 entradas, 0 a 9. Vai ser uma base de dados em que a gente vai estar utilizando x1 e x2 para encontrar o y. Ok? Então aqui a gente vai ter nossas variáveis básicas que a gente vai estar utilizando e nossa variável alvo, só essa variável que a gente vai estar tentando estimar. Na hora que a gente tem algo desse tipo, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que separar esse data frame em dois, né? A gente vai ter que inicialmente separar em um data frame X, que é o com os dados básicos, e um data frame Y, que é com os dados alvos, né? Que é o que a gente quer descobrir. Então vamos lá. Lemos esse data frame, finge aí que você acabou de ler esse data frame e a primeira coisa que você vai fazer é separar em básicos e em alvo. Como é que a gente faz? Para a gente separar, a gente tem que ir lá no Pandas, utilizar lá no Pandas, chamar aqui de X, que vai ser o básico, vai receber algo, né? E depois vai imprimir aqui o X. A gente vai ter que escolher essas duas colunas, que são as colunas das variáveis básicas. Para a gente fazer isso, basta a gente pegar o nosso data frame, que é o df, e, e entre colchetes especificar quais são as colunas que a gente quer pegar, né? No caso, seria a x1 e a x2. Então pegamos a coluna x1 e x2. Se você tivesse uma ruma de atributos aqui, o que é que você poderia fazer? No lugar de sair escrevendo todos, você poderia utilizar a. Vou colocar um negócio aqui em cima só para você ver. Utilizar o atributo columns. Columns. O que é que esse atributo vai ter para a gente? Ele vai retornar uma array do nome das colunas, das labels. Então, o que é que você pode fazer? Você poderia utilizar esse data frame, essas colunas, para selecionar logo tudo. Se você tivesse uma rama de label. Por exemplo, se você faz isso, você seleciona tudo. E já que isso é um vetor, uma array aqui no Python, a gente pode utilizar o operador dois pontos aqui para a gente especificar até qual é o intervalo que a gente vai pegar. Se você tivesse, por exemplo, 20 labels e a última você quer descobrir, você poderia simplesmente colocar aqui do 0 até o 20. Mas uma forma mais simples seria utilizar depois do ponto menos um, que aqui você está fazendo o quê? Vai pegar desde o início até uma posição menos do que o final. Então você vai pegar tudo menos o y dessa forma. Beleza. Agora fazendo exatamente a mesma coisa para o y, que no caso a gente vai querer pegar a última, né? Se a gente quer pegar a última, a gente pode só utilizar o menos um até o final. Então, a gente pegou o y. Ok, ok, ok. Nesse momento, o que é que a gente já fez, né? A gente acabou de separar nossos dados, apagar esse negócio. A gente já leu aqui o nosso data frame e separamos em dois, né? Nos dados básicos que a gente vai utilizar
e nos alvos, né? Que é o que a gente vai querer prever, estimar, seja lá o que for. Vamos só mudar aqui para markdown, ok. Para a gente fazer a separação, aí sim a gente vai utilizar nossa funçãozinha, train test split. Para você importar ela, você coloca a partir desse pacote, você vai importar a função train test split. Ok, importamos. Agora a gente pode utilizar. A forma mais básica de utilizar essa função é fornecendo só uma matriz. Vamos entender como é que ela funciona. Essa função, ela espera que você passe várias e várias matrizes. Um número arbitrário de matriz. Pode ser 1, 2, 3, 1000. O importante é que todas as matrizes que você passe aqui tenham o mesmo número de linhas. Se a gente for lá na documentação, a gente vai ver o seguinte. E o primeiro parâmetro aí que ela vai receber é um número arbitrário, asterisco arrays, em que esses arrays são indexáveis, ou seja, vai ter linha 1, linha 2 e assim por diante. E também eles têm o mesmo tamanho no primeiro shape, ou seja, no nosso caso de matriz, vai ser a quantidade de linhas no primeiro elemento do shape. Beleza, então, já que é um número arbitrário, vamos começar só com uma para a gente entender o que é que ele vai fazer. Na hora que a gente rodar esse negócio, a gente rodou o train test split. Então a gente deu esse negócio estranho para a gente. O que é esse negócio estranho? Esse negócio estranho nada mais é do que a matriz lá que a gente pegou, a matriz X dividida em duas matrizes. A gente tem uma primeira matriz e uma segunda matriz. Beleza. Então, você está vendo o seguinte, que o retorno dessa função é um vetor de matriz. Beleza. E como é que ele fez essa divisão? Ele vai pegar 75% para colocar na primeira e 25% para colocar na segunda. Por padrão, ele vai fazer isso. E ele vai chamar essa primeira matriz aqui de matriz treino, a matriz train. Minha habilidade no mouse é negativa. E a segunda matriz vai ser a matriz teste. Então, para cada matriz que você colocar aqui, ele vai dividir em duas: matriz train e matriz teste. Vai sair colocando todas essas matrizes num vetor e vai retornar. Como é que você muda essa quantidade aqui do train e do teste? Você pode especificar um de dois parâmetros. Você pode ou especificar o teste, que você vai especificar o tamanho do teste e o resto vai ficar no treino, ou você especifica o tamanho do treino e o resto vai ficar no teste. Como é que você especifica um parâmetro opcional? Você escreve o nome dele, por exemplo, teste, e fala qual é o tamanho do teste. Por exemplo, aqui se eu quiser colocar 40%. Só que aqui um detalhe é que o tamanho é em porcentagem sendo menor do que zero. Então, para ser 40, na verdade, é 0,40 ou 0,4. Beleza. Na hora que eu faço isso, perceba que a segunda matriz, nossa segunda matriz aqui está com 4 elementos, que é 40% dos 10 elementos que eu tenho. E assim eu posso definir quanto de cada que eu vou querer, né? Aqui nesse caso vai ter 60, 40. Aí você escolhe, normalmente ou você vai utilizar 60-40 ou você vai utilizar 70-30, que seria colocando 3 aqui. Beleza, tranquilo, e assim que a gente faz nossa divisão da forma mais simples, utilizando train test split. Mas, no nosso caso, o que é que a gente vai querer dividir? A gente vai querer dividir nosso dado aqui para a gente conseguir treinar, utilizar algum algoritmo aí para a gente treinar. E para a gente treinar, utilizando nosso dado, vou ir aqui em cima que tem os dois juntos, a gente vai ter que tanto dividir o x, que é esse primeiro, quanto a gente tem que dividir o y. Então, a gente vai fornecer essas duas matrizes, a matriz x e a matriz y lá. Então, vamos lá e fazer o seguinte, colocar a matriz x e a matriz y. Na hora que eu faço isso, forneço duas matrizes, o que é que a gente vai ter? De novo, um vetor de matrizes.
E para cada matriz que eu coloquei, ele vai dividir em duas, utilizando esse fator de divisão, né? No caso, 30%. Então, se a gente olhar as duas primeiras matrizes, olhando as duas primeiras, a gente tem a divisão do x. A primeira é o treino do x e a segunda é o teste do x. Se a gente olhar as outras duas matrizes, a gente vai ter a divisão do y. Então, a gente vai ter do mesmo jeito o treino do y e o teste do y. Se você perceber, aqui ele vai fazer o seguinte: na hora que ele faz a divisão, ele vai utilizar as mesmas linhas da divisão. Por exemplo, estou pegando aqui só o teste e o teste não, treino. Estou pegando o treino do x e o treino do y. Você percebe o seguinte: linha 6, linha 9, linha 9, linha 3, linha 3. Então, na hora que eu coloco essas duas matrizes, e já que eles têm que ter a mesma quantidade de linhas, na hora que ele fizer a divisão de todas as matrizes ao mesmo tempo, ele vai estar colocando as mesmas linhas nos testes e nos treinos de cada um. Beleza, tranquilo. Isso retornou um vetor para a gente. A gente tem algumas opções, né? A gente pode colocar para receber esse vetor e depois colocar para nossa primeira matriz se é a posição 0, a segunda matriz se é a posição 1 e assim por diante. Mas aqui em Python, a gente pode utilizar o operador aqui de vetor para ir recebendo logo tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, as duas primeiras são o treino de x e o teste de x. Então, posso colocar aqui xtrain, xtest. Então, nas duas primeiras posições, vou estar recebendo daqui. Então, eu vou estar pegando esse, jogando na primeira, pegando a segunda, jogando na segunda. E da mesma forma, posso continuar colocando. Agora para receber o do y. Então, y treino, y teste. Então, e se eu estivesse colocando mais, por exemplo, um z, eu poderia fazer da mesma forma. Z, 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 z train e z teste. Mas eu vou estar utilizando aí só o y, então o y e o x, então vai dar tudo certo, só essas duas aqui. Ok, na hora que eu faço isso, peguei e fiz a divisão. Então, se eu checar aqui no x, eu vou ter, no x-train, é o base de treinamento do x, o y, base de treinamento aí do y e da mesma forma. Ok, o Python também permite que você omita os colchetes. Então, o mais normal de você ver por aí, recebendo isso, é sem esses colchetes, que vai dar exatamente na mesma forma. Só coloca aí o colchete antes para você ficar ligado, ficar esperto que esse negócio está retornando um vetor para você. Beleza, tudo tranquilo. Outra coisa é que toda vez que você roda, ele vai dar um handle, né? Então, não necessariamente vai ser a mesma coisa aqui, ó. Perceba que está diferente, né? No início é um 9, se eu rodar de novo. No início é o 4. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então essa é a forma mais simples aí de estar utilizando o Train Test Split. Espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, manda um comentário aí. Valeu, até a próxima e paz. Falou!